Irmãos, eu queria convidar vocês para que abramos nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 4. Ontem nós começamos nossa meditação em Hebreus, capítulo 2. Hoje vamos ficar um pouco mais em Hebreus, com a graça de Deus, né? Hebreus, capítulo 4. Nós lemos dos versos 4 a 16. E vamos orar pedindo a Deus, mais uma vez, que nos ajude a compreender Sua palavra. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 4, versos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um em que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, porque ela fala aos nossos corações. Te agradecemos por estarmos juntos nessa Tua igreja, estarmos juntos com nossos queridos irmãos. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que juntos possamos aprender da Tua palavra, Teu Espírito possa nos ensinar nessa manhã. Nos ajuda a em todas as coisas exaltarmos o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa pregação, que em todas as coisas o Senhor Jesus seja exaltado. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema dessa manhã aqui, algo para nós meditarmos um pouco no livro de Hebreus, é a nossa total dependência, a nossa total necessidade do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós falamos um pouco dele como nosso substituto, né? A obra da substituição. Nós merecíamos a morte e ele tomou um corpo humano para morrer em nosso lugar, nos substituiu na cruz. E hoje nós vamos falar um pouco do porquê ele é tudo o que nós precisamos. E eu sei, essa igreja está aqui há 57 anos, eu sei que essa é uma verdade que vocês conhecem e que vocês têm pregado essa verdade. Mas é importante muitas vezes nós nos voltarmos e ouvirmos novamente, e eu cada vez que eu estudo esse texto eu aprendo mais. Eu quero, com a graça de Deus, dividir com os irmãos isso. Esses versos que nós lemos aqui, eles vão nos dizer que tudo o que nós precisamos para servir a Deus é do Senhor Jesus. E esse é o tema, de uma maneira mais central, do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, uma carta escrita por um autor desconhecido. Algumas Bíblias nossas colocam o apóstolo Paulo como escritor da carta aos Hebreus. Alguns creem assim. Nós não podemos afirmar, eu pessoalmente não creio que foi o apóstolo Paulo, por algumas formas, algum estilo, por assim dizer, de escrita, que não bate tanto com o apóstolo Paulo. Só por curiosidade, uma das coisas é que o apóstolo Paulo, nas cartas dele, quando ele cita o Velho Testamento, ele usa a versão hebraica, e ele faz a citação usando a versão hebraica do Velho Testamento, quando ele escreve as cartas. E na carta, ou no livro, né, na carta dos Hebreus, o autor ele faz citações de uma versão do Velho Testamento, chamada Septuaginta, que foi uma tradução para o grego da versão do Velho Testamento. Ele usa essa versão para citar. Mas isso não é o mais importante. O que nos importa é que o escritor da carta dos Hebreus, ou aos Hebreus, é o Espírito Santo. Amém? Amém. A palavra de Deus é inspirada por Deus, e o homem que foi usado não é tão importante. O importante é que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. E essa carta foi escrita aos irmãos, muitos pensam assim, numa comunidade hebraica que ficava fora de Jerusalém. Então, irmãos que estavam ali numa igreja, uma comunidade hebraica, possivelmente na Grécia, próximo do ano 70 depois de Cristo, então um pouco antes da destruição de Jerusalém. E esses irmãos
Muitos deles, então, irmãos convertidos, eles tinham uma dificuldade. Eles ainda tinham algum apego às tradições, ao Velho Testamento, aquilo que eles foram ensinados e que era parte da cultura deles. Irmãos, muitas vezes isso é um desafio para nós. O porquê fazemos as coisas? Nós não fazemos as coisas porque temos tradições nessa igreja. Nós fazemos as coisas porque nós aprendemos com o Senhor Jesus a servi-lo, e cada uma das coisas que nós fazemos, mencionamos isso um pouquinho ontem, cada uma das coisas que nós fazemos tem uma razão. Nós prestamos um culto a Deus, Romanos 12:2 nos fala, um culto racional, um culto que nós entendemos o que estamos fazendo aqui. Nós não estamos simplesmente derramando os nossos corações com um monte de emoções sem compreender aquilo que nós estamos fazendo, mas nós estamos aqui prestando culto a Deus com a nossa mente, compreendendo o que estamos fazendo. E esses irmãos dessa comunidade hebraica, eles ainda tinham algumas dificuldades para lidar com isso. Eles ainda tinham algum desejo, muitas vezes, de prestar culto a Deus como os seus antepassados faziam, com o sumo sacerdote, no templo de Jerusalém. E essa carta, ela serve de preparação para aqueles irmãos. Eu creio que é um ato de amor de Deus também para com aqueles irmãos, porque preparava aqueles irmãos para algo que aconteceria alguns anos depois, a destruição do templo. No ano 70, o Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu o templo que até hoje, muitas vezes nós vemos pela televisão, está em ruínas. Nós temos alguma parte das muralhas ali, e aquele templo seria destruído como juízo de Deus sobre aquela geração judaica que rejeitou o seu Messias, porque Cristo veio e eles rejeitaram o Messias, e Deus vai exercer juízo sobre eles com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo. Mas servia também, e isso é o mais importante para nós hoje aqui, servia também para que eles entendessem que eles não precisavam mais das tradições judaicas para servir a Deus, que eles tinham agora em Cristo tudo aquilo que eles precisavam. Eles não precisavam mais ir até o templo, eles não precisavam ir mais até Jerusalém e prestar um culto a Deus no templo, porque nós podemos ter acesso, e é isso que o texto vai dizer aqui, nós podemos ter acesso ao trono da graça onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar. Através da nossa oração, através da nossa busca a Deus, nós podemos entrar na presença de Deus e encontrá-lo no trono da graça. E essa carta, então, ela vai servir para que os irmãos entendessem que aquilo havia passado. Por isso, eu até comentei um pouquinho ontem com os irmãos, a carta de Hebreus, ela vai falar sobre o Senhor Jesus de ponta a ponta, e vai falar porque Ele é maior do que tudo e do que todos, porque Ele é maior do que a lei, porque Ele é maior do que os anjos, e muitas coisas que eram importantes para os judeus, o escritor vai dizer, ok, essas coisas estão aqui. Tenha Moisés em alta estima, homem consagrado, muito importante, temente a Deus, foi grandemente usado, mas Moisés está aqui e o Senhor Jesus está muito acima. Não dá para posicionar. Eu nem vou me arriscar a colocar a mão aqui, porque alguém vai dizer, ficou meio metro, 30 centímetros acima. Não. O Senhor Jesus está nos céus, ou assim como os céus são mais altos do que a terra, o Senhor Jesus é mais alto do que qualquer homem, ainda que seja o maior de todos os homens como nós. Talvez Moisés, na visão de alguns, seja o maior dos homens, e na visão dos judeus era o maior de todos os homens. Mas o Senhor Jesus está muito além. E quando nós lemos aqui, nesses versos 14 a 16, nós temos meio que um resumo na carta aos Hebreus, daquilo que tinha sido tratado até aqui, no capítulo 1, 2, 3 e 4. E o tempo não nos permitiria falar de todos os capítulos, a gente vai pegar algumas coisinhas aqui, mas o resumo que ele vai fazer, o Espírito Santo vai nos fazer aqui, é dizer aquela comunidade hebraica, e isso vale para nós aqui hoje, que nós temos em Jesus tudo aquilo que precisamos, porque Ele é nosso supremo sumo sacerdote. Pergunta é,
O que é um sacerdote? Sacerdote era um homem que se colocava diante de Deus como representante do povo. Talvez vocês já tenham ouvido essa definição. O sacerdote é alguém que representa o povo diante de Deus, e profeta era um homem que representava Deus diante do povo. Por isso que muitas vezes nós tínhamos sacerdotes e profetas trabalhando juntamente. Mas o trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote, no Velho Testamento era ser um representante do povo diante de Deus. E por isso ele se apresentava dentro do templo, nos rituais que Deus deixou para eles, e até aquele momento não havia nada de errado nisso, era correto fazer isso no Velho Testamento. Ele se apresentava diante de Deus no templo como representante dos homens, representante do povo. E o que o escritor de Hebreus vai nos ensinar é que nós temos agora um supremo sumo sacerdote, alguém que representa a nós homens diante de Deus. E não pode ser outro senão o Senhor Jesus. E por que só Ele pode ser isso? Porque nós podemos ver, e vamos falar um pouquinho disso nessa manhã, porque o sacerdócio dele é perfeito. Três coisas: ele tem um sacerdócio perfeito, ou seja, ele fez um trabalho perfeito, a obra dele é perfeita, e nenhum outro homem pode colocar-se nesse lugar. Ele é a pessoa perfeita, ele é o ser perfeito, o homem perfeito, e ele nos preparou uma provisão perfeita. As irmãs, pelo que eu entendi, estão lá preparando o almoço para nós, verdade? Elas estão fazendo uma provisão, elas estão preparando algo que depois nós que não preparamos vamos consumir, nós vamos tomar. Fazer uma provisão é preparar algo para alguém. E o Senhor Jesus, Ele preparou algo que nós não participamos disso para nós. É o que o versículo 16 vai nos dizer. Ele preparou graça e misericórdia. Nós não merecemos, nós não trabalhamos pela graça e pela misericórdia de Deus, mas Ele preparou isso para que nós pudéssemos tomar, para que nós pudéssemos pegar. Irmãos, dentre essas coisas, nós vamos falar bem rapidamente do sacerdócio perfeito, porque creio que é algo que é conhecido nosso. A obra do Senhor Jesus é uma obra perfeita. Quando Ele estava no jardim, se preparando para a crucificação, e Ele orou ao Pai, em João capítulo 17, Ele vai dizer ao Pai: Pai, cumpri a obra que me deste. Eu fiz o trabalho. Eu fiz o trabalho com perfeição. Não com milhares de sacrifícios, como o Velho Testamento fazia, com animais morrendo milhares no dia do sacrifício, mas com um sacrifício. Ele tendo vida eterna e tendo nos dado vida eterna, Ele entrou na presença do Pai e assentou-se à destra do Pai. Isso significa que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai, a obra dele foi aceita pelo Pai, porque ele assentou-se à destra do Pai, de forma que ele prestou uma obra, ou o sacerdócio dele é perfeito como nenhum outro homem pode fazer. Irmãos, isso aqui tem algo prático para nós. Eu vou pegar aqui uma coisa que é importante para nós. Qualquer religião hoje que coloque a necessidade de um sacerdote, ela é pecaminosa. Isso dói no ouvido dos homens. Qualquer religião, eu poderia falar de qualquer culto, qualquer chamada igreja, que diga que existe um homem que está entre os outros homens e Deus, não sendo o Senhor Jesus, isso é um culto pecaminoso. Porque não há mais necessidade, está negando aquilo que esses versos, Hebreus 4, 14 a 16, está dizendo. Então nós não precisamos ir a um sacerdote. Esse sacerdote tem vários nomes nos nossos dias, né? nas religiões de hoje. Então o catolicismo vai ter um sacerdote, outras religiões eventualmente vão colocar um sacerdote, onde os homens deveriam falar com ele para que ele fale com Deus. Pecaminoso. Porque nega a presença e o papel do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso supremo sumo sacerdote, o único
através do qual nós buscamos a Deus agora. E Ele sendo maior do que tudo e maior do que todos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós temos um verso que só ele seria suficiente para nós falarmos por vários minutos e por toda a manhã. Mas eu vou apenas citar alguma coisa. 1 Timóteo 3,16 fala do Senhor Jesus e fala de que Ele é o que nós precisamos na igreja. Se lermos a partir do versículo 15, Paulo recomendava a Timóteo que ele tivesse em si a palavra do Senhor Jesus e o Senhor Jesus como coluna e firmeza da verdade, porque ele vai dizer assim a Timóteo: mas, versículo 15, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, uma recomendação a Timóteo dizendo: a igreja, agora instituída pelo Senhor Jesus, ela é a casa de Deus, não mais o templo em Jerusalém, a igreja. E nós estamos aqui como os irmãos unidos uns aos outros como membros de um corpo, como igreja, tendo o Senhor Jesus como cabeça, e vocês são nessa cidade aqui em Pereira Barreto a coluna e firmeza da verdade. É isso que esse versículo diz. Essa igreja é a coluna e firmeza da verdade. Ela está sendo usada por Deus para pregar e sustentar a verdade nesse lugar. Qual verdade? Versículo 16 vai dizer: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Algumas traduções suprimem aqui o Deus, mas a melhor tradução vai dizer: Deus se manifestou em carne, e não há outro senão o Senhor Jesus, para se encaixar nesse verso aqui. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, ou seja, toda a sua obra foi perfeita, nada do que ele fez é reprovável. Nós fazemos coisas reprováveis. Eu tenho na minha carne essa fraqueza, e eu sei que vocês têm também, infelizmente. O que nós fazemos muitas vezes é reprovável, mas Cristo não. Por isso ele foi justificado no Espírito, visto dos anjos, seus servos, a quem acompanham e servem ao Senhor Jesus, pregado aos gentios. Por isso o Evangelho chegou a nós brasileiros, aqui tão longe de Jerusalém, crido no mundo, em várias partes do mundo, o Senhor Jesus é recebido como Senhor, como Salvador, como Messias, recebido acima na glória, está à destra do Pai, e o seu sacrifício e a sua obra foi aceita pelo Pai como perfeita, e por isso ele está junto ao Pai, assentado nos céus. E Romanos capítulo 8 diz que ele intercede por nós, ele está lá ao lado do Pai, intercedendo por nós. É nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa, e nós não precisamos de outro. Irmãos, e aqui, voltando lá a Hebreus, quando para o judeu ele entendia que a obra de Cristo era perfeita, ele precisava entender que Cristo é o homem perfeito, acima de tudo e de todos. E o livro de Hebreus fala um pouco disso para nós. Uma das coisas que fala, eu acho interessante nós olharmos um pouquinho para isso, está ali em Hebreus capítulo 1. Porque o livro de Hebreus começa falando sobre a superioridade de Cristo. E mais uma vez eu repito, como o homem perfeito, como o ser perfeito, como sendo o próprio Deus. E nós vamos ler os versos aqui e comentar um pouco mais brevemente. Mas o verso 1 nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E ele vai descrever o Filho aqui. Preste atenção nessa descrição. Ele vai dizer: Deus falou conosco, irmãos hebreus. Nós aqui, eu não sei se tem alguém que tem descendência judaica aqui. Eu não tenho. Mas ele falava a irmãos
né, judeus, ele vai dizer: olha, Deus falou conosco com profetas, falou conosco por sacerdotes, falou conosco por reis, ele falou de muitas formas. Agora ele falou pelo Filho, já vai posicionar uma superioridade aqui. O Filho é superior a todos esses. Então o que vai ser dito pelo Filho não pode ser desprezado de forma nenhuma. Versículo 2: a descrição do Filho: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a primeira descrição aqui do Senhor Jesus é como criador e herdeiro de todas as coisas. Você sabia que você pertence a Jesus? Nós pertencemos a Jesus. Toda a criação pertence a Ele, porque Ele é proprietário de todas as coisas. Quando fala herdeiro, a gente tem que tomar um cuidado aqui. A minha cabeça tem uma dificuldade. Quando a gente pensa em herdeiro, a nossa mente ela é temporal. Pensa assim: para eu ser herdeiro de alguma coisa, tem que ter alguém antes de mim, para eu herdar isso. Isso é uma forma de pensar humana. A Bíblia chama Cristo muitas vezes de primogênito. E muitos homens querem distorcer e dizer que se Cristo é o primogênito, então ele foi o primeiro criado. E diminuem a posição do Senhor Jesus de criador para criatura. E o que nós precisamos entender é que primogênito não é um termo temporal, não é um termo que significa sequência no tempo, significa posição. E a posição de um primogênito era a posição de um proprietário. Ele era dono de tudo. O primogênito dentro de uma casa, ele era o dono de todas as coisas. Então não significa, quando você lê em Colossenses ou em Hebreus, que chama Cristo de primogênito, de que ele é o primeiro criado. Ele é junto com o Pai, desde a eternidade passada, existente, porque ele tem vida em si mesmo, mas ele é o primogênito porque ele é o proprietário de todas as coisas, aquele que tem propriedade e que é herdeiro de tudo. E o que é maravilhoso é que em Romanos 8 a Bíblia diz que ele nos faz co-herdeiros. Co-herdeiros. Irmãos, isso é maravilhoso. Minha mente não consegue alcançar o que é ser co-herdeiro de Cristo. O dono de tudo me salvou, me resgatou, eu que merecia condenação eterna. Ele foi o meu substituto, veio ao mundo, me amou, tomou o meu lugar, morreu na cruz, me deu salvação e ainda me chama para ser o seu co-herdeiro, seu irmão. Hebreus capítulo 2 diz que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Isso mexe comigo, porque Cristo não se envergonha de me chamar irmão, um ser tão desprezível como eu, e ele não se envergonha de me chamar irmão, porque ele me salvou. Ele é o herdeiro de tudo, e ele é o criador de tudo. E você pode ler Colossenses capítulo 1, que vai falar, nós não vamos lá hoje, vai falar sobre a criação. Podemos ler João capítulo 1, que fala que todas as coisas foram criadas por ele, o verbo que estava com Deus e era Deus, mostrando a posição de Cristo de eternidade a eternidade. O versículo 3 aqui de Hebreus 1 continua dizendo: o qual, falando ainda a respeito de Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ele é a revelação de Deus para nós. Nós não podemos ver Deus, mas Cristo revelou Deus para nós. Ele tomou um corpo, veio aos homens, e os homens podem dizer que viram Deus. E nós, aqui no ano de 2018, não podemos ver a Deus, mas nós temos, através das Escrituras, a testemunha e os relatos de homens que viram o próprio Deus. Então, quando os homens dizem não existe Deus, nós vamos dizer: ele se mostrou a nós, ele veio aqui, ele veio cheio de graça e de verdade, cheio de poder, e o poder dele foi demonstrado diante dos homens para que fosse provado aos homens de que Deus está entre nós. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem de Deus, e o verso continua, o verso 3, dizendo:
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É interessante porque algumas vezes os cientistas vão dizer algumas coisas do tipo: é bastante provável que o planeta Terra exploda em algum momento, colida com um asteroide. Já ouviu uma história assim? Tem umas histórias malucas aí de que, olha, eu não sei como a gente está aqui ainda, a gente tem muita sorte, porque do jeito que tem asteroide no universo, uma hora algum acerta a gente. Ainda vamos falar assim: acertaram os dinossauros lá atrás, vão acertar os homens de novo. E tudo isso nós sabemos é uma grande mentira. Por quê? Porque todas as coisas são controladas e sustentadas pelo Criador, pelo Senhor Jesus. Então eu não tenho medo de asteroide, sabe por quê? Porque a Bíblia diz como o mundo vai acabar. A Bíblia diz como o mundo vai acabar. E não é com uma explosão causada por um asteroide e todo mundo vai virar poeira. Deus até pode usar da sua criação, porque os asteroides também são criação de Deus, e Ele pode fazer uso disso. E eu não sei como, mas uma coisa eu sei: não está fora de controle. Não é uma coisa descontrolada. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus é soberano, nada acontece fora do controle dele. Ele coloca homens e tira homens, ele coloca presidentes e tira presidentes. Ele dá poder a alguns homens, ele tira poder, de forma que nós podemos descansar nele. E nós continuamos lendo, versículo 3 ainda: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui o livro de Hebreus começa descrevendo de quem ele vai falar. Ele está dizendo uma coisa bem simples aqui para a gente: eu vou falar de Deus. Eu vou falar de Deus. O Senhor Jesus é Deus e eu vou falar dele. E se ele é Deus, ele é maior do que todas as coisas que os judeus valorizavam. Começando pelos anjos. Ele vai falar: Cristo é maior do que os anjos. E por quê? Porque os anjos eram importantes para o judeu. A gente vai entender um pouquinho disso. Porque os anjos representavam os mediadores da lei. Na cabeça do judeu foi um anjo, e nós vamos ver que a Bíblia indica isso mesmo. Foi um anjo que entregou para Moisés as tábuas da lei no Monte Sinai. Então os anjos, para eles, eram um ser muito superior, no sentido de que eles não têm as limitações e as dores que nós temos. Eles estão na presença de Deus, eles servem a Deus, eles não têm um corpo com a presença do pecado, portanto eles não sofrem a influência e a presença do pecado, mas eles são servos e nada mais. Mas na cabeça do judeu, um anjo era alguém de extrema importância, de forma que alguns até adoravam anjos, de forma que alguns faziam culto aos anjos. E no nosso mundo de hoje, tem algumas pessoas com ideias como essas. Falam: não, tem gente aí que acende vela para anjo, faz umas coisas malucas dessas. E nós vamos aprender que isso é pecado, porque eles não têm essa posição. Eles são servos. E o escritor de Hebreus vai dizer: olha, o Senhor Jesus, versículo 4, foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: você valoriza, você admira um anjo porque ele entregou o Velho Testamento? Tem em muito mais alto conceito o Senhor Jesus, que nos entrega uma nova aliança, porque ele é o mediador de uma nova aliança. Com seu próprio sangue, entregando sua vida na cruz, ele se fez um mediador muito mais excelente do que os anjos, que foram mediadores do Velho Testamento. E ele é digno disso. Só para que nós entendamos, se a gente vai lá em Atos, vamos rapidamente em Atos capítulo 7, quando Estevão pregava e logo em seguida ele seria apedrejado, em Atos capítulo 7, Estevão vai chamar a atenção dos homens ali,
E a partir do versículo 51, ele vai lhes dizer que eles não deveriam mais resistir à palavra de Deus. Atos capítulo 7, versículo 51 diz assim: Homens, Estevão pregando, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E o que Estevão vai dizer para aqueles homens que estavam ali ouvindo a pregação dele, que em seguida vão apedrejá-lo, é que eles resistiam à pregação da palavra de Deus. Irmãos, nós podemos pregar o Evangelho a pessoas que estejam resistindo à palavra de Deus, resistindo em receber aquilo que Deus está lhes entregando. E ele vai dizer: vocês são como os pais de vocês, como as gerações anteriores dos judeus, que também resistiram ao que lhes foi ensinado. Versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Ele vai lembrar aqui, Estevão vai lembrar de um padrão que nós deveríamos saber dele. O padrão é o seguinte: os crentes vão ser perseguidos. Vou repetir: nós crentes vamos ser perseguidos por causa do Evangelho. A perseguição pode mudar de forma, pode ser em algumas épocas uma perseguição com risco de vida, em outras épocas pode ser um desprezo, em outras épocas, talvez nas nossas famílias, os irmãos talvez enfrentem isso, nas suas famílias vão chamar vocês de tolos, de bobos por estarem aqui num domingo pela manhã na igreja cultuando a Deus. As perseguições elas podem ter formatos diferentes, mas uma coisa que nós vamos saber é que os crentes são perseguidos. Os servos de Deus, que em verdade servem a Deus, são perseguidos. E Estevão vai lembrar isso para eles, falar: qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Ele vai dizer: olha para a história, os homens que serviram a Deus foram perseguidos. Você está pronto para isso, irmão, irmã? Está pronto para servir a Deus e talvez enfrentar o desprezo de outras pessoas, enfrentar a sociedade que vai dizer que nós somos retrógrados, que nós estamos com a nossa vida parada no século passado e coisas desse tipo? Nós temos que ensinar isso também aos nossos jovens, porque nós vamos ser perseguidos. E ele vai continuar, versículo 52, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E Estevão vai ser forte aqui, vai dizer: olha, os profetas que anunciavam o justo, o Senhor Jesus, eles foram mortos, e agora vocês mataram o Senhor Jesus. E nós sabemos, mataram porque ele quis entregar a sua vida. Ninguém tira a vida de Cristo, mas ele a deu voluntariamente. Contudo, Deus coloca sobre aquela geração o pecado de ter rejeitado a Cristo e ter levado ele até a cruz. Alguns daquela geração receberam a Cristo como Salvador, e eles não têm essa culpa. Eles não conduziram a Cristo até a cruz. Eles são culpados, como nós todos somos, porque Cristo deu a sua vida para nos salvar, em qualquer tempo, em qualquer época. Mas alguns homens, eles endureceram seus corações contra o Messias, e é isso que Estevão falava aqui. Agora note, versículo 53, interessante: vós que recebestes a lei por ordenação dos... o que está escrito aí? Dos anjos, e não aguardastes. Era uma coisa viva na mente do judeu que os anjos foram instrumentos, eles foram intermediadores da entrega da lei para os homens. E como a lei era muito importante para o judeu, então os anjos eram também muito importantes para os judeus. Entende agora a conexão lá de Hebreus? Em Hebreus capítulo 1, quando a gente volta lá, ele vai começar a dizer: olha, você valoriza a lei, você valoriza os anjos porque entregaram a lei para Moisés. Coloque em muito mais excelente posição ao Senhor Jesus, que é
o nosso ministrador de uma nova aliança. Ele trouxe para nós uma nova aliança. E nós vamos ler aqui, continuar, versículo 4 então do capítulo 1. Feito, falando do Senhor Jesus, como ministro aqui, porque Ele é Deus, Ele é maior do que os anjos, mas o ministério dele, entregando uma nova aliança, é superior à dos anjos. Ele vai dizer, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais? Ele vai começar a fazer citações do Velho Testamento aqui. Ele vai começar a fazer uma série de citações dos Salmos e de outras, principalmente no livro de Salmos, mas algumas outras passagens também. Ele vai dizer, primeira citação, versículo 5, Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Cristo tem uma posição que os outros deixa eu colocar de forma correta aqui. Cristo tem uma posição que ninguém mais tem, nenhum outro ser tem. Nem homens, nem anjos, a posição de filho. E alguém pode dizer, mas nós somos filhos de Deus, não é verdade? Nós somos filhos. Eu sou um filho de Deus, eu não sou o filho. Entende a diferença? Eu posso ser, e Deus, pela sua graça, me salvou para ser um filho dele. Mas o filho, o primogênito, aquele que é com o Pai de eternidade a eternidade, aquele que tem supremacia sobre todas as coisas, é só um, o Senhor Jesus. E nenhum anjo tem a mesma posição. Um anjo um dia desejou ter essa posição e ele caiu, né? Então falamos de Satanás. Ninguém mais pode ter essa posição. Versículo 6 diz assim, e outra vez, quando introduzo no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos são chamados a adorar a Cristo. Talvez você se lembre, lá em Apocalipse, a gente não vai lá ler por causa do tempo, mas lá em Apocalipse, quando João, o apóstolo, recebeu toda a revelação de Deus sobre os últimos dias, ele ficou emocionado com tudo aquilo, e tinha um anjo que entregava a ele a revelação, e ele fez o quê? Alguém se lembra? Ele se prostrou diante daquele anjo. Ele se colocou de joelhos diante daquele anjo. E aí o que o anjo fez? Ele virou e falou assim, não faz isso não, eu sou conservo com você aqui, eu sou trabalhador como você. Não faz isso não. E João cita isso 2 vezes, é interessante que ele cita no Apocalipse 2 vezes. Ele vai confessar a culpa dele, ele vai falar, irmãos, eu fui tão tolo, porque eu fiquei tão emocionado com tudo aquilo que eu vi, que eu caí de joelhos diante de um anjo. Mas ele me repreendeu, ele falou assim, não faz isso não. E nós temos coisas a aprender aqui, nós temos coisas a aprender com o anjo, que não quis louvor para si, e nós homens algumas vezes somos tão tolos. A gente ainda ontem na casa do irmão Márcio falava um pouco sobre orgulho, inveja e coisas assim, né? Algumas vezes nós somos tão tolos, porque nós gostamos de receber honra, e nós devemos entregar qualquer honra que nos seja direcionada a Deus sem tocar, porque é de Deus, não pertence a nós. Nós não somos nada, qualquer coisa que nós façamos é por Ele e para Ele. E se nós temos alguma capacidade é porque Deus nos deu, se nós temos uma família abençoada é porque Deus nos deu, de forma que nós somos gratos. Nós agradecemos a Ele e entregamos a Ele a honra, e nós não ficamos com nenhum pedacinho da honra. Mas na nossa carne existe o desejo de pegar um pedaço dessa honra. E aquele anjo, ele ensinou para nós que não. Ele falou, olha, João, não faz isso não, adora a Deus. Eu não sou digno de adoração, eu sou servo aqui com você. Eu imagino quase que a expressão desse anjo, é quase como se ele batesse no ombro de João e falasse assim, levanta daí, o que você está fazendo? Eu sou trabalhador aqui com você, né? E algumas vezes a gente faz isso, né? Fala, irmão, nós estamos na mesma luta aqui. A gente olha para irmãos, a gente conversava ontem sobre pastores que nós admiramos, pastores que passaram por essa igreja no passado, e nós admiramos esses irmãos.
eles nos inspiram, eles nos ajudam, mas se você puder conversar com um deles, né, aqueles que ainda estão em vida, eles vão dizer assim: irmão, eu estou na luta com você, eu sou batalhador, né, como você, tenho fraquezas, todo louvor a Deus. Cristo é digno de adoração, e por isso os anjos são convocados a adorarem ao Senhor. No final da nossa meditação, né, eu prometo que a gente não vai muito mais longe aqui, já vou caminhando para o fim, nós vamos ler o salmo que é usado aqui nesse verso 6. Ele tem uma tradução um pouquinho diferente, mas nós vamos ler. O versículo 7 aqui, continuando, para a gente ir caminhando para o fim, vai dizer: e em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos, de seus ministros labaredas de fogo. São servos. Os anjos são servos como os homens são servos. Mas, versículo 8, do Filho diz: ó Deus. Irmãos, eu amo cada verso da Bíblia que chama Cristo de Deus, porque afasta dos homens o pecado de querer dizer que Cristo não é Deus. E nós vamos encontrar muitos e muitos versos na Bíblia que vão chamar Cristo de Deus. Para não ficar dúvida nenhuma, é Deus. E Deus é Deus. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Falando aqui da posição de Cristo como sendo o próprio Deus. Essa é uma citação lá do Salmo 45. Se os irmãos quiserem ir comigo lá, a gente dá uma olhadinha rápida. O Salmo 45 é um salmo messiânico que fala do reino milenar de Cristo. Então, se você ler o Salmo 45 depois na sua casa, tenha em mente o Senhor Jesus e o seu reino milenar, aquele reino que Ele vai estabelecer aqui quando Ele voltar. E nós podemos ler, meu desejo é ler todo o capítulo aqui, mas eu vou pegar alguns versos. Versículo 2 diz assim: tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Jesus. Versículo 4: e neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça. A tua destra te ensinará coisas terríveis. A mão direita de Cristo vai ensinar para nós coisas maravilhosas. Amém. Verso 6: o teu trono, ó Deus, mais uma vez, a Bíblia chamando Cristo de Deus, no Velho Testamento. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, e aqui falando do Pai, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Cristo veio ao mundo como homem e Ele é o nosso rei, o nosso profeta, o nosso sacerdote, homens que eram ungidos com óleo e que tinham uma posição dada aprovada por Deus, né, e testemunhada diante dos homens, muitas vezes com óleo sobre a cabeça. Ele vai dizer: Cristo é maior do que todos. Amém. Maior do que todos esses. A gente volta lá, irmãos, para caminhar para o nosso final aqui. O versículo 8 e 9, então, são uma citação do Salmo 45 e falam sobre o reino milenar de Cristo. E alguém pode dizer assim: mas eu olho para o Salmo 45 e eu não tenho certeza que está falando de Cristo lá. Será que não é de Deus o Pai? Hebreus completa isso. A Bíblia complementa a Bíblia. E quando a gente olha para Hebreus capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas do Filho diz, e aí você está com clareza entendendo que o Salmo 45 está falando do Filho e do reino dele, do reino justo dele. De todas as coisas, irmãos, que nós vemos, Cristo é a pessoa perfeita, a pessoa perfeita. E por isso nós somos advertidos a
olhar para Ele, a buscar por Ele. Nós não precisamos de um homem que se coloque como um sumo sacerdote. A igreja tem irmãos que servem, tem pastores, dirigentes que servem a igreja, mas estão servindo a igreja e são usados por Deus, mas não são um sacerdote, que se colocam entre o povo e Deus e ficam no meio. Porque nós temos apenas um sumo sacerdote com uma obra perfeita, que ele é maior do que todos. Nós vimos aqui maior do que os anjos, e se a gente vai para o capítulo 2 e 3, e eu não vou ler esses versos aqui, ele vai falar que é maior do que Moisés e maior do que qualquer outro homem, porque ele tem uma posição única, e é o que a igreja precisa. Irmãos, nós como igreja precisamos de Cristo, nós precisamos seguir com Ele. Quando a gente volta aqui para o verso 14, 15, 16 de Hebreus 4, para a gente caminhar para o nosso final, a gente encontra então no verso 14 que ele é nosso sumo sacerdote. Nós lemos assim, eu vou ler novamente: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. E Jesus, Filho de Deus, fica gostoso ler porque é o nome de Jesus, homem, dado pelo Deus, entregou esse nome a seus pais, José e Maria, e eles deram o nome ao bebê de Jesus. E Jesus significa, não se lembram? Salvador. O nome Jesus significa Salvador. Mas o versículo 14 descreve Jesus como Jesus, o Filho de Deus, humano e divino, 100% homem, 100% Deus. E ele se fez homem em todas as coisas. O capítulo 2 fala disso. Ele se fez homem como nós, para que ele pudesse ser um sumo sacerdote que se compadece de nós. E essa é a parte final do nosso estudo, o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, uma coisa que a Bíblia vai nos dizer é que Cristo tomou um corpo humano para morrer por nós, mas como alguns irmãos já disseram, Cristo não ficou uma semana aqui na terra. Cristo não veio, tomou um corpo humano já adulto, até porque se ele fizesse assim não seria um homem, né? Não seria um homem como nós, mas ele nasceu como um bebê e viveu aqui por 30 anos, um ministério de 3 anos. Para que isso? Por que todo esse tempo? Eu vou dizer, a Bíblia responde, para que ele pudesse passar por tudo que você passa. Ele viveu aqui na terra 33 anos para que ele passasse por tudo que você passa, para que ele pudesse dizer, como ele diz, que ele te entende. Ele entende você. Ele não é um Deus que não passou pelas coisas que você passa, sem pecado. E aí você pode dizer, mas será que cada uma das minhas tentações, sim, a Bíblia diz que cada uma das suas tentações Cristo passou, mas ele não caiu. Na nossa mente fraca a gente pensa assim, mas para ele era fácil, porque ele é Deus, né? Ele é Deus e eu sou homem, então para Cristo foi fácil passar por isso. Irmãos, é difícil responder essa pergunta, mas num certo sentido não havia nenhuma possibilidade dele cair, porque ele é Deus Santo. Em outro sentido, foi mais difícil suportar as tentações do que nós. Tem um exemplo que eu ouvi uma vez e eu gosto muito, que é o exemplo da dor. Cada um de nós, o nosso corpo, ele tem um limite para suportar a dor. E chega um ponto onde a dor é tão intensa que o que acontece com o nosso corpo? Se você tem uma dor que chega num limite muito intenso, a gente apaga, a gente desmaia. O nosso corpo desliga. Deus criou em nós um mecanismo onde, atingido determinado grau de dor, e isso varia de um para outro aqui, a gente apaga. Então, uma coisa nós podemos dizer, nós homens não sabemos o que é o limite máximo de dor. Da mesma forma, nós
sucumbimos muitas vezes nas tentações. Nós não sabemos o que é suportar toda e qualquer tentação até o fim. Sabe por quê? Porque nós caímos, infelizmente. Alguns caem mais rápido, outros caem um pouco mais demoradamente. Em alguma tentação nós até podemos suportar até o fim, mas em outras nós caímos. Cristo, como homem perfeito, ele suportou todas as tentações até o limite máximo, até atravessar, até sair do outro lado. Ele nunca apagou. Quando ele esteve na cruz, ele não apagou. Ele suportou na sua carne toda a dor que lhe foi imputado. Irmãos, por isso, ele é nosso sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas lutas e das nossas fraquezas. E mais uma vez, minha oração aqui é para que essa meditação sirva para que você se lembre, como eu preciso me lembrar, de que nós temos um sumo sacerdote a quem buscar. Nós temos diante de quem nos ajoelhar e podemos chegar a Deus por Jesus Cristo, tendo a certeza de que Ele é nosso intercessor. Leia depois Romanos 8, dos versos 31 a 39. Você vai ver ali Cristo ao lado do Pai, intercedendo por nós. Aquele texto maravilhoso de Romanos vai dizer que ninguém pode intentar acusação contra os filhos de Deus, porque é Deus quem os justifica. E ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele e é por ele que nós estamos vivos e temos vida eterna. Então, no versículo 15, nós lemos: temos um sumo sacerdote que pode se compadecer. A palavra aqui, não é uma palavra que a gente não usa tanto assim, né? A palavra empatia. Ele entende. A gente fala assim, né? Você tem empatia por alguém. Normalmente a palavra empatia significa eu entendo aquela pessoa porque nós temos algumas coisas em comum. Muitas vezes a gente se torna mais simpático com alguma pessoa, que é um pouquinho diferente, porque eu entendo ela. Ela passou pelas mesmas coisas que eu. Passou por uma doença como eu passei, ou passou por um problema na família como eu passei. Isso gera, né, semelhança. A gente se espelha com pessoas assim. Lembre-se que você tem um sumo sacerdote que entende cada uma das suas dificuldades, porque ele atravessou cada uma das suas dificuldades até o fim, mais do que você. Eu perdi alguém que eu amava. Cristo perdeu pessoas que amava aqui. Ele chorou quando Lázaro partiu. Ele chorou e Lázaro foi ressuscitado por ele, pelo poder dele, para que a glória de Deus fosse manifesta pelos homens. Mas Cristo perdeu outras pessoas. A Bíblia não descreve em detalhe, mas muitos creem que seu pai era falecido, né, quando ele foi crucificado. Eu penso assim também. Ele perdeu pessoas como nós perdemos pessoas. Ele passou por problemas na sua carne, né? Fome, sede, necessidades como nós passamos. Ele entende as nossas fraquezas. Versículo 16, para encerrarmos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E nós vamos falar da provisão perfeita. Ele tem a obra perfeita, ele é a pessoa perfeita acima de tudo e de todos, e ele fez uma provisão perfeita. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar. E tem duas coisas aqui que são maravilhosas para nós. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Definição, né? Talvez os irmãos já tenham ouvido isso. Definição de misericórdia: não receber aquilo que merecemos, não merecer o castigo que merecemos. Definição de graça: receber aquilo que não merecemos, as bênçãos de Deus que nós não merecemos. Ele provisionou, ele preparou isso para nós. A imagem que nós podemos ter na nossa mente é de uma mesa, como eu brinquei aqui, né? Como no almoço. Nós vamos encontrar lá alguma coisa que alguém preparou para nós. Nós não trabalhamos por aquilo. Eu pelo menos não, talvez alguns aqui sim, né? Não trabalhei por aquilo e eu vou chegar e encontrar uma coisa que foi preparada, provisionada. É isso que Cristo fez por nós. Ele tomou o nosso lugar, morreu na cruz, ele foi aos céus e ele provisionou para nós, ele preparou para nós graça e misericórdia.
Então, irmão, o que nós precisamos? Nós precisamos disso. Algumas vezes nós queremos justiça, né? A gente vê na população muitas vezes, eu quero justiça. Verdade que é bom viver numa sociedade justa. Deus abençoe para que nosso país, nosso estado, nossas cidades evoluam para terem um grau de justiça maior. Mas nós homens, nós precisamos de graça e de misericórdia, porque se Deus nos tratasse com justiça, nós todos seríamos consumidos. Ele provisionou isso. E ele provisionou isso, a última frase aqui, para quê? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como é gostoso quando a nossa necessidade é suprida em tempo oportuno. Quando nós precisamos, nosso coração está pesado por causa do nosso pecado, e em tempo oportuno nós encontramos misericórdia. Não sermos tratados como merecíamos, não sermos tratados com a justiça que nós merecíamos. E nós vamos a Deus e Ele alivia a nossa dor por causa do pecado. Como é gostoso encontrar graça em tempo oportuno. Eu penso, eu não mereço estar aqui com os irmãos, eu não mereço ser recebido com tanto carinho, com tanto amor, quanto eu fui recebido aqui. Mas é graça de Deus, é graça de Deus. E nós encontramos graça em tempo oportuno. Tudo isso preparado por Cristo, por isso Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Vamos, que Deus abençoe sua palavra, irmão Márcio.